O que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Iniciamos nosso Misericordiado essa segunda-feira com essa pergunta-chave, com essa pergunta que toca profundamente nosso coração. O Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 seguintes, coloca essa pergunta que vai muito além do sentido que provavelmente ela tem aos nossos olhos à primeira vista. Uma pergunta profundamente existencial. Esse homem chega para Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? No coração desse homem, que segundo uma outra tradução se coloca jovem, na outra moço, e numa outra diz um homem de grande reputação, existe um desejo da felicidade, existe um desejo de se realizar, existe o desejo do céu. Em cada ser humano, de toda a história, de todos os tempos, existe a mesma pergunta, existe o mesmo desejo da felicidade, nós podemos dizer, de chegar ao céu, da vida eterna. Aqui nós colocamos dois aspectos importantes. A pergunta desse homem, desse jovem, desse senhor, de acordo com a tradução, e a resposta de Jesus. O homem pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde: vive os mandamentos. Depois no finalzinho ele fala: vende tudo e dá aos pobres. Devemos entender uma primeira coisa, que a graça de Deus está acima de tudo. A graça de Deus move o nosso agir, move o nosso desejo. O magistrado da igreja afirma que todo desejo bom movido do coração do homem é impulsionado por Deus. A graça antecede as nossas ações. É vontade de Deus que sejamos salvos, que todos sejam salvos. Por mais que nem todos aceitam, digamos, aos olhos humanos, publicamente a fé, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. E a igreja não fala, não afirma que existe alguém no inferno. Afirma sim que existe o inferno, mas não temos condições de dizer se alguém está lá. O que nós temos condições de dizer é que nós precisamos acolher o Senhor enquanto é tempo. Então, portanto, a graça de Deus vem antes de tudo. É a vontade de Deus a nossa salvação, a sua misericórdia que vai até o final, tentando, resgatando, não perdendo a esperança sobre cada um de nós. Deus não perde a esperança em você, acredita nisso. Deus não perdeu a esperança comigo, Deus não perde a esperança com ninguém. Precisamos ter fé e acreditar que a graça de Deus vem sempre antes. Mas também, num caráter inferior, vem as nossas atitudes, vem as nossas motivações, o nosso agir. Nós chamamos de ascese, o nosso desejo de subir até Deus. Precisamos ter esse desejo de subir até Deus, de querer encontrar com o Senhor, como se fosse uma subida de uma montanha, chegar no topo da montanha, lá no alto onde está Deus. Assim, a ascese, o nosso desejo, as nossas ações, as nossas atitudes precisam querer desejar a Deus, precisam fazer de tudo para estar na vontade de Deus, para receber o reino dos céus como herança. E talvez aí seja o grande erro desse jovem. O reino dos céus não é algo que se conquista, não é algo que se compra, ao contrário que tantas igrejas evangélicas falam por aí, que vendem o reino do céu, vendem o reino dos céus, tantas seitas que surgem no Brasil, em todos os lugares do mundo. Não acredite nessas seitas, não acredite nesses mercenários. O reino dos céus não se compra, o reino dos céus não está à venda, o reino dos céus é graça, mas a graça de Deus move as nossas atitudes. Então, para que você possa entender muito bem, precisamos compreender essas duas coisas, que Deus deseja a nossa salvação, mas que também eu preciso desejar o mesmo. Eu preciso desejar o mesmo que Deus deseja. Eu preciso agir conforme Deus me convida a viver. Isso se chama ascese, se chama a nossa capacidade de agir conforme a vontade de Deus. Portanto, vamos querer viver na presença de Deus para receber o reino dos céus como herança, o reino dos céus como dom, como gratuidade, mas também que as nossas atitudes reflitam esse nosso desejo. Que nossas atitudes reflitam de fato que o nosso coração deseja herdar o reino dos céus, vender tudo que temos e dar aos pobres, para recebermos o reino dos céus como herança. Qual é a nossa riqueza? Qual é a sua riqueza? O reino dos céus não está no nosso controle. Nós não podemos manipular a Deus. Portanto, não queira ganhar o reino dos céus, mas queira sim, com o teu coração, com as suas atitudes, viver já, nesse momento, aquilo que será no futuro, numa tentativa ousada, escatológica, de viver na terra um pedacinho do céu. Que a graça de Deus mova as nossas atitudes para vivermos aqui na terra como Deus nos convida a viver no céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos juntos buscar fazer do nosso pedacinho, do nosso cantinho, um cantinho do céu. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.